Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos, e aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. E estamos atualmente no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Este livro terceiro é composto de 11 capítulos, estamos no capítulo 6, que trata da quinta lei moral, que é a lei de destruição. Estamos mesmo no final do capítulo. E estamos no último item do capítulo 6, que trata da lei, que trata da pena de morte. E ontem nós vimos a primeira questão sobre pena de morte, hoje veremos a segunda. Questão 761 pergunta Allan Kardec aos espíritos superiores: a lei de conservação dá ao homem, ao espírito encarnado, o direito de preservar sua própria vida? Ok? Isso é uma afirmação. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. É uma afirmação, isso não é uma pergunta. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Seria a pena de morte, não é? Então, não seria esse direito de legítima defesa, no caso social, não é? Que está ameaçando a preservação da vida de elementos ou membros, como ele diz, da comunidade? Resposta: há outros meios de ele se preservar do perigo sem matar. Aliás, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Daí nós sabemos, não é? Que a proposta da condenação, não é? do criminoso é buscar levá-lo a um processo onde possa ser capaz a ressocialização dessa pessoa. E, é claro, vamos imaginar que seja mais difícil, ele pode continuar lá contido, não é? Numa unidade prisional, instituição penitenciária, depende do lugar, são nomes diferentes, mas é a mesma coisa, a fim de estar refletindo e revendo lá suas ações, vivendo a consequência delas e com inúmeras atividades que são feitas a fim de que ele possa aproveitar bem o tempo que lá está, por determinação da justiça dos homens, não é? Não poder ser ressocializado. Existem muitos casos onde há a liberdade condicional, onde a pessoa não está quitada com a lei, mas é permitido que ele esteja em liberdade condicional por bom comportamento. Isso acontece muito, não é? Quando há uma determinada porcentagem da pena cumprida, existe uma reavaliação de como a pessoa tem desenvolvido a sua vida dentro, não é, da unidade prisional onde está. E tudo isto, veja, a intenção não seria eliminar o criminoso, é como Deus, nosso Pai, não é? Deus não quer o fim da pessoa que erra. Quer o quê? E promove, ajuda a promover, dando recursos a todos nós para acabar com o erro e não com aquele que erra. Então, da mesma forma, aqui entre nós encarnados, dá recursos para acabar com o erro, com o crime no criminoso. Se ele não mostrar condições, continua lá, preso. Matar, não há necessidade de matar, não é? Está aqui muito bem colocado pelos bons espíritos
E a nossa razão não tem como discordar disso, não é? E ele traz um argumento, Kardec, que muitas vezes nós podemos pensar assim, é interessante essa perspectiva, não é? Lei de conservação permite que, vamos lá, dá ao homem direito de preservar a própria vida e, se tiver que matar em legítima defesa, é por causa dessa lei de conservação. Então, defender a vida e aí poder até tirar a vida daquele que está para tirar a sua própria. E aí Kardec leva para a questão do campo social em termos de comunidade. Se não poderia haver uma lei dentro dessa mesma premissa. E os espíritos dizem que nesse caso, porque na legítima defesa está ali eminente a destruição, eminente ali o risco de se perder a vida. Não é o que acontece quando se tem a pessoa presa e vai a julgamento. Ela cometeu o crime, mas não está cometendo o crime, não é? Então, tem que se ter isto em mente. E os espíritos muito bem nos respondem. Depois passamos a 762, quando Kardec pergunta: se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Então, vejamos. Se a pena de morte pode vir a ser banida em sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? Ou seja, a pena de morte que era feita antes, ou exercida antes, também não deveria ter sido abolida? Mas só que antes elas não estavam civilizadas, mas tudo bem. Vamos ver a resposta e vamos repetir a pergunta um pouco, não é? Se a pena de morte pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas? No caso, a pena de morte não terá sido porque as pessoas estavam menos adiantadas, até mesmo no tempo de Kardec, século XIX, temos aí praticamente 2 séculos atrás, não terá sido uma necessidade, a maioria dos países tinha pena de morte, não é? E ele tenta justificar, afinal, há pena de morte ainda, porque ainda há necessidade, porque ainda não há uma civilização adiantada. E os espíritos respondem: necessidade não é bem o termo. O homem julga uma coisa necessária sempre que não encontra outra melhor. Interessante. À medida que se esclarece, vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Então, não é que seja uma necessidade nos tempos passados, mas foi o melhor que se encontrou para atender uma determinada demanda, vamos chamar assim. Mas depois, à medida em que se esclarece, vai compreendendo melhor, né? Então, o tempo vai passando, a sociedade, a própria civilização vai mudando no sentido do entendimento, né? Vamos desenvolvendo não só a inteligência, mas também o nosso senso moral, não é? E repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância, em nome da justiça. Quer dizer, lá atrás também era em nome da justiça, como continua sendo hoje, mas a justiça com entendimento diferente, não é? 763 pergunta Allan Kardec. Se tivermos perguntas, dúvidas, podem fazer à vontade. Eu respondo todas, ok? 763 pergunta Allan Kardec. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício de progresso da civilização? Ou seja, estávamos até comentando ontem, não é? De um filme que eu tinha visto, de uma mulher no século XVII, mais ou menos, que roubou uma coisa qualquer e foi condenada à morte. Então, qualquer coisa antigamente era pena de morte, muitas vezes. Hoje em dia, vamos nos ater aqui aos Estados Unidos,
onde os crimes hediondos, né, assassinatos e tudo, ainda há pena de morte, mas não é mais a todo tipo de crime. Restringiu-se já isto. Então, é a pergunta. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte é um indício, né, é ali uma demonstração, um indício de progresso da civilização? Resposta: podes duvidar disso? Ou melhor, uma pergunta: podes duvidar disso? Tipo, claro que sim. Claro que sim. É um progresso. Teu espírito não se revolta quando lês o relato das carnificinas humanas que antigamente se faziam em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Vamos lembrar aqui da noite de São Bartolomeu. A noite de São Bartolomeu se deu em Paris, século XVI, 15 ou 16, acho que foi 15. 15 ou 16, muito tempo atrás. Onde nós tínhamos uma rainha católica, Paris, e ela então casou a filha, princesa, e convidou, e o noivo da princesa era protestante. Então, vieram protestantes de toda a Europa para Paris. Estamos aqui o quê? Em nome de Deus, não é? Religião, catolicismo, protestantismo e ambas cristãs. E o que fez a rainha? Na verdade, a coisa fugiu ao controle da própria rainha, porque ela, determinada a eliminar alguns oponentes protestantes, acabou se tornando uma carnificina em Paris, onde milhares de protestantes ou huguenotes foram assassinados. Toda a cidade. As águas do rio Sena se tornaram vermelhas. O Sena, que corta a cidade de Paris, na França. Isto tudo em nome de Deus? Quer dizer, nós sabemos que não. Mas a questão foi ali. Todos cristãos, católicos, protestantes. Claro que muitas vezes o nome de Deus é só uma desculpa para as lutas de poder, mas ali, como bem dizem aqui os espíritos superiores, não é? Teu espírito não se revolta quando lês o relato das carnificinas humanas que antigamente se faziam em nome da justiça e muitas vezes para honrar a divindade? Esse foi exatamente, procurem aí, a noite de São Bartolomeu. E ele continua: não se revolta sobre as torturas a que eram submetidos os condenados e mesmo os acusados para lhes arrancar, por meio de sofrimentos atrozes, a confissão de um crime que muitas vezes não haviam cometido? Pois bem, se tivesses vivido naqueles tempos, terias achado isso muito natural, e como juiz talvez agisses do mesmo modo. Era o que era a época. Assim, o que parecia ser justo numa época parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso e continuarão a mudar até que se harmonizem com as leis de Deus. Aí serão leis perfeitas dos homens e perfeitamente alinhadas com as leis perfeitas de Deus. Vamos chegar lá. Muito lá para frente. 764. 764 vai ficar para amanhã. Então, hoje fomos até 763. Que Jesus continue nos abençoando sempre. Amanhã estaremos de novo juntos com mais um projeto 15 minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.